Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma aula de literatura aqui do nosso canal. O nosso assunto hoje, pessoal, diz respeito a um dos movimentos da nossa literatura brasileira do final do século XIX, que é a poesia do parnasianismo. Essa poesia parnasiana, pessoal, como vocês estão vendo aqui atrás no slide, ela aconteceu no final do século XIX. Ela tem muito a ver com o gênero lírico da literatura, com o soneto, a prática na escrita do soneto, e é um movimento da literatura que foi totalmente avesso, ou seja, indiferente a tudo que vinha acontecendo em termos sociais e econômicos no Brasil do século XIX. Tá? O parnasianismo é como se fosse o realismo dentro da literatura. Nós não podemos nos esquecer que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo foram três movimentos literários que aconteceram na mesma época, de 1881, 82, por aí, até início dos anos 1890. Então foi bem um período onde pegou ali a abolição dos escravos, a proclamação da República, a mudança na política. Então tudo isso influenciou muitos autores, tá? Principalmente os realistas e naturalistas. Porém, os nossos parnasianos, como aqui vocês estão vendo no slide o Olavo Bilac, que é um deles, eles eram totalmente indiferentes a isso. O que quer dizer indiferente? Eles eram alheios a tudo que estava acontecendo. Eles não se envolveram com causas sociais, não falaram da política, não falaram também da parte dos escravos. Eles apenas faziam os seus sonetos. Tá? Aqui nós temos um trecho da obra Ouvir Estrelas, do Olavo Bilac. Eles eram escritores dos sonetos. E aí no parnasianismo nós vamos ter o culto à forma, a arte pela arte, que é a questão, aqui aparece para vocês, ali apareceu o Ouvir Estrelas com imagens ali, né? E aí nós temos a questão do culto à forma, a arte pela arte, a poesia estética, a poesia embelezada, bonita. E aí nós vamos ter toda aquela questão trabalhada nos gêneros líricos, no gênero literário, no gênero lírico, a parte do verso, da rima, da sonoridade, da estrofe, da contagem das sílabas poéticas, a chamada escansão. Então todo aquele elemento de versificação é muito presente na poesia dos autores parnasianos. Não esquecendo que nós temos a tríade parnasiana, que é composta por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Mas nós temos também aqui, como aparece no slide, a escritora Francisca Júlia, que é uma das primeiras mulheres escritoras na literatura brasileira do fim do século XIX. As mulheres elas começaram a ganhar destaque no início do século XX, principalmente com Raquel de Queiroz na literatura pré-modernista. Mas nós temos Francisca Júlia, que escreveu Vênus aqui, e observem o soneto, ó, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, totalizando 14 versos, que são as linhas do meu texto. E observem também aqui, ó, as rimas, ó, Carrara com encara, escultura com postura. O que são as rimas? São as últimas letras da palavra, são as terminações. Se elas possuírem as mesmas letras, nós podemos dizer que são rimas regulares, aquelas rimas perfeitas, o som perfeito. E isso era, digamos assim, muito cuidado pelos poetas parnasianos, porque eles tinham sempre um apreço por toda essa questão aí da métrica, da metrificação. Na sequência aqui dos slides aparecem alguns exemplos para vocês de imagens relacionadas aí ao parnasianismo, Vênus ali. Aqui, ó, Raimundo Corrêa, que é um dos autores da tríade parnasiana, eles falavam muito na questão assim, de objetos, era uma poesia descritiva. Então era muito fácil pegar objetos como vaso, falar sobre também a questão existencial, a questão do anoitecer, Vênus, planetas. Eles falavam de assuntos assim, ó, bem diferentes dos assuntos sociais que circulavam no Brasil do início, lá do fim do século XIX. E aqui nós temos um exemplo do Raimundo Corrêa, ó, também no mesmo formato. 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. E aí nós vamos ter, isso era uma prática dentro dos autores parnasianos ali. Na sequência nós vamos ter aqui, ó, no texto do Raimundo Corrêa ali anteriormente, falava no Olimpo, né? Então por isso que apareceu a imagem. Então apenas algumas associações para vocês. Como eu falei dos vasos, olha só,
vaso grego, vaso chinês, que são exemplos de sonetos dos parnasianos. Então aqui, ó, o texto aqui, vaso grego, é o objeto que o autor Alberto de Oliveira está apenas descrevendo ali no seu texto. E também, novamente eu digo, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Também nós vamos ter aqui, ó, trabalhada, cansada, dia, servia. Olhem as rimas. Aqui nós vamos ter aquela combinação das palavras ali, a distribuição das rimas ali no texto. Na sequência, nós vamos ter aqui, ó, o alabastro grego, né, indicando ali o texto, os objetos dos quais eles falavam. Vicente de Carvalho também é um dos autores parnasianos, de menor destaque, mas aparece também. Que aqui aparece um texto dele também, ó. Novamente também a questão do soneto. Pode passar. E aí nós vamos ter aqui algumas das características gerais do nosso parnasianismo, gente. O preciosismo, né, o detalhe, cada objeto deve singularizar-se, daí as palavras raras e rimas ricas. A objetividade e impessoalidade. Nós temos o fato, nós temos o objeto sendo narrado, sendo descrito ali, né, de maneira totalmente objetiva e impessoal. E a arte pela arte. Essa característica é única e exclusiva do parnasianismo. A poesia vale por si mesma, não tem nenhum tipo de compromisso e se justifica por sua beleza. Essa é uma palavra-chave, gente, dentro do parnasianismo. A beleza estética da poesia, a beleza do texto, ou o texto embelezado. É como se fosse uma maquiagem. Um texto maquiado, um texto mais embelezado, um texto mais bonito. E esse bonito passa pelas rimas, pelas estrofes, pelos versos. E então, essa expressão a arte pela arte é tudo isso que eu falei para vocês. Esse texto mais embelezado que era única e exclusivamente do parnasianismo. Estética, culto à forma. Estética lembra beleza, o texto embelezado, e o culto à forma, porque era o soneto. O soneto que era o texto mais cultuado e escrito pelos autores parnasianos. Mais algumas indicações aqui para vocês, né, gente? Aspectos importantes, as rimas ricas, como eu falei para vocês. A valorização dos sonetos, uma supervalorização desse tipo de texto, né, nas estrofes de 4 versos e de 3 versos. E a metrificação rigorosa, aquela contagem das sílabas poéticas. Eu sempre digo que eu vou um conteúdo bem chatinho ali, mas é um dos conteúdos que principalmente aparece na prova da ESA, pessoal. Então quem vai fazer a ESA aí, atentem-se para esse conteúdo, a metrificação, a versificação rigorosa dos autores. Nós vamos ter também aqui adiante a poesia descritiva, porque não tinha nada para ser exaltado ali, né, gente? Era apenas uma descrição de algum fato, de algum objeto. Temática greco-romana, porque faz uma referência à mitologia grega, aos clássicos da antiguidade. Então, por isso que existe essa supervalorização aí da temática greco-romana, a antiguidade clássica, tá? E aqui aparece a expressão cavalgamento ou encadeamento sintático, né, gente? Porque diz respeito ali à questão da estrutura do texto, da estrutura como é montada ali a questão do soneto. Ok? E aqui, pessoal, para nós comentarmos ainda, o nome parnasianismo ele vem do Monte Parnaso. A montanha que na mitologia grega, que aparece novamente então, ó, era consagrada a Apolo e as musas, uma vez que os seus autores procuravam recuperar os valores estéticos da antiguidade clássica. Era um lugar na mitologia grega onde os poetas moravam, então nós vamos ter aí essa referência a Parnaso, parnasianismo, tá? Ele se originou em Paris, na França, tá? O parnasianismo ele foi contemporâneo do realismo, é como se fosse o realismo dentro da poesia, porque foi dentro do mesmo período de tempo ali, tá? Aqui apenas alguns dados históricos para vocês, aqui algumas das características que eu já comentei com vocês, né? A forma, entre outros ali, a questão da versificação, a questão também do soneto, entre outras coisas. E aqui a imagem do Monte Parnaso, aqui para vocês fazerem a associação. Tá bem, gente? Aqui também aparece para vocês o emprego da linguagem figurada. Os temas preferidos são os fatos históricos, objetos e paisagens, mas também encontramos reflexão existencial, a existência humana. E aqui também que os autores faziam uma arte pela arte, né? Que foi o que eu já comentei com vocês anteriormente. Tá
bem? Na sequência, nós vamos... Aqui encerrou. Só então, para a gente encerrar aqui, pessoal, não se esqueçam de que o parnasianismo é também no final do século XIX, quase ali na virada do século XX, porque depois vem o simbolismo, que esse é assunto para mais adiante. Não se esqueçam dos autores, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, que são os poetas da tríade parnasiana. Francisca Júlia e Vicente de Carvalho são outros nomes de destaque também do período. E Teófilo Dias, que é o introdutor do parnasianismo no Brasil. E é claro, não se esqueçam de que 100% praticamente dos autores escreviam os sonetos. Os textos mais clássicos da literatura que nós podemos encontrar com exclusividade dentro do parnasianismo. Ok, gente? Uma boa tarde para vocês, até a próxima.